Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. E hoje eu vou falar com vocês sobre algumas altcoins, tá? Inclusive, eu vou abrir para vocês uma parte da estratégia que eu estou utilizando dentro da carteira rumo ao milhão, exatamente nesse momento do ciclo, exatamente como que eu estou olhando, como que eu estou tomando as minhas decisões dentro da carteira, beleza? Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando a gente fala sobre a análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, beleza? Tudo que a gente vai comentar na data de hoje é exatamente estratégias que eu estou utilizando dentro da carteira rumo ao milhão. Carteira rumo ao milhão é uma carteira ali que eu montei pro meu filho, tá? Há uns 4, 5 meses atrás. Hoje ela já tem 12 mil reais de lucro. E olha só, quando eu montei essa carteira, é como se o meu filho fosse assalariado, tá? Uma coisa é a minha carteira, onde eu pego grandes quantidades de dinheiro, injeto dentro dessa carteira. Outra coisa é para as pessoas que são assalariadas. Então eu pensei, como que meu filho poderia montar uma carteira se ele tivesse todo mês tirando uma fração do seu salário para poder investir no mercado? E, cara, simplesmente o resultado dessa carteira está sendo muito gratificante mesmo, principalmente pelo lucro aí, 12 mil reais já de lucro. E olha só, a gente tem, só vou mostrar 2 ativos aqui, tá? Mas Bitcoin tá com 71% de lucro dentro dessa carteira. Olha que louco, só tem 5 meses essa carteira. E tem um ativo ali, Ronin, que está com 160% de lucro. A gente já tem mais de 5 ativos com mais de 100% de lucro dentro dessa carteira. E essa carteira, todas as segundas-feiras ali, eu faço o gerenciamento dela e tal. Em cada fase do ciclo, a gente vai usar uma estratégia diferente. Muitas pessoas falam, né, sobre DCA. DCA é o Dollar Cost Average. E algumas pessoas utilizam essa estratégia simplesmente a todo momento, em qualquer preço, em qualquer região, em qualquer fase do ciclo. Eu não concordo muito com isso, tá? Se a gente fizer um cálculo de quem aportou num DCA desde 2018 até hoje, por exemplo, cara, você vai ver que essa pessoa ali, ela vai ter uns 20% no lucro, porque ela fez DCA em 68, em 50, em 42 e o preço ainda não voltou dentro dessas regiões, beleza? E um site que mostra isso, qualquer dia eu posso trazer aqui para vocês darem uma olhada. Só que nesse momento do ciclo as coisas apertaram, né? E a estratégia que eu estou usando dentro dessa carteira é uma estratégia mais ousada ali, mais pensando que a gente está dentro de um bull market profundo, tá? Vou explicar isso para vocês. Mas olha só, se a gente partir aí para nossa análise, tá? Vou explicar isso daí para vocês através dos gráficos aqui. Mas olha só, se a gente partir para análise, a gente vai ver que tem ativos como Ether, por exemplo. É num canal de alta aqui, ó, a gente tem um canal de alta, a gente já tem um RSI chegando dentro de uma região ali de 50, tá? Tô olhando para um gráfico de 2 horas e sim, isso é uma das estratégias que eu tô utilizando dentro da carteira rumo ao milhão agora. Se a gente olhar para o mercado, a gente vai ver que não estamos tendo pullbacks em gráfico diário, por exemplo. E quando a gente não está tendo esses pullbacks em gráfico diário, uma coisa que a gente pode olhar é para o próximo time frame, que é o gráfico semanal. Se a gente olhar para o gráfico semanal, a gente vai ver que estamos entrando em sobrecompra. E todo mundo sabe que a sobrecompra é uma região sobrecomprada? Sim, o próprio nome já diz, é sobrecomprado. Só que dentro dessa região a gente constrói as divergências, ou seja, o preço continua subindo mesmo sobrecomprado. Então, como a gente está entrando em sobrecompra no semanal, isso significa que o preço ele começa a subir irracionalmente e ele não dá espaço para um gráfico diário, por exemplo, fazer o seu pullback. Então, o que a gente tem que adotar como estratégia? E é exatamente o que eu adotei como estratégia dentro da carteira rumo ao milhão recentemente. É a gente descer o time frame para tomada de decisão. Cara, se ficar esperando o pullback acontecer dentro do gráfico diário, a gente está vendo que cada dia que passa está mais difícil dele acontecer, principalmente no Bitcoin. Mas se a gente descer para gráfico interdiário, 4 horas, a gente vai ver que Ether deu pullback no 4 horas. E se a gente começar a encontrar o 4 horas sem pullback, a gente desce mais uma vez o time frame ali para um 2 horas, por exemplo, e a gente vai ver que no 2 horas a gente tem pullback. Olha só, se a gente traçar aqui, ó, exatamente uma linha na vertical,
a gente consegue ver, ó, quando o RSI chegou ali embaixo em sobrevenda, a gente teve repique no Ether. Então a gente pode considerar esse time frame aqui para tomada de decisões. Chegou em sobrecompra, a gente tem regiões, em sobrevenda, a gente tem regiões de aporte. E uma das estratégias que eu uso dentro da carteira rumo ao milhão, não é só essa de descer o time frame, mas é que a partir dos 50 eu inicio o DCA. Eu não faço o DCA enquanto a gente está para cima dos 50. Eu faço o DCA quando a gente está ali para baixo dos 50. Então, quando eu olho para Ether, por exemplo, nesse momento, está dentro de uma fase de aporte pensando dentro de um DCA, um Dollar Cost Average. Isso é o que eu utilizo dentro da carteira rumo ao milhão, tá? Não é à toa que a gente tem esses resultados. Se eu estivesse fazendo só o DCA ao longo desse período, certamente eu teria menos resultados do que eu tenho agora. Olha só, se a gente olhar para alguns ativos aí, ó, algumas altcoins, por exemplo, se a gente olhar para Matic, tem Matic dentro da carteira rumo ao milhão. Se a gente considerar ali exatamente esse time frame, se a gente considerar esse time frame de 2 horas aqui, a gente vai ver que Matic também, cara, nos entregou pullbacks dentro dessas regiões. Inclusive aqui, ó, essa segunda barra branca que eu estou mostrando para vocês aqui, foi na segunda-feira. Segunda-feira é dia de aporte dentro da carteira rumo ao milhão. Essa última segunda-feira aqui que nós tivemos, 4 de dezembro, também foi dias de aporte dentro da carteira rumo ao milhão. A gente comprou Matic dentro dessa região, porque a gente está com um time frame mais curto, entrando em regiões de compra. Olha só, abaixo de 50, com um pullback, aqui sim a gente tem pontos de compra, beleza? Então, quando a gente não encontrar um pullback, acontece isso durante a bull run, isso vai ser muito comum. Um sentimento de o pullback não acontece. Por quê? A maior parte das pessoas analisa gráfico diário. Eu analiso o gráfico diário, eu só tomo decisões em cima de gráfico diário. Só que quando a gente começa a chegar dentro dessa zona de sobrecompra do semanal, quando a gente iniciar uma bull run, cara, esquece, não vai ter pullback dentro de um gráfico diário. Inclusive na bull run, a gente não vai ter pullback nem no gráfico semanal. Então, se a gente quiser procurar por novas oportunidades, a gente tem que sim descer o nosso time frame. E quando a gente desce o nosso time frame, a gente está correndo mais risco. Tá tudo bem a gente correr mais risco nesse período do ciclo. Qual que é o período do ciclo, Gui? Cara, a gente está iminente de acontecer uma bull run aí nos próximos meses. Por que nos próximos meses? Bom, historicamente a bull run ela sempre vem depois do halve. Halve tá ali para o início de 2024 do ano que vem. E simplesmente a gente tem ETFs também no ano que vem, cara. Então o ciclo ele tá caminhando como ele sempre caminhou. Então, por conta disso, a gente tem menos risco em jogo nesse momento. E lembrando aqui também, eu estou adotando uma estratégia de DCA, tá? E pode ter certeza que essa estratégia, ao longo do tempo, cara, enquanto a gente não chegar dentro dessa bull run, essa estratégia ela vai ser muito assertiva. Só para você ter uma ideia, Ronin era um dos ativos que a gente veio fazendo DCA durante a queda. E esse ativo, ele chegou a ter 58% de prejuízo. Só que quando a gente chegou em bons pontos ali, em pontos determinados para a gente fazer grandes aportes, a gente fez dentro da carteira rumo ao milhão. Cara, em menos de um mês a gente saiu de 58% de prejuízo e a gente está com o ativo em 166% de lucro em cara, não deu mais do que 2 meses essa estratégia que a gente fez aí. Se eu não me engano, em um mês a gente fez essa estratégia e Ronin já simplesmente saiu ali do prejuízo e voltou para o lucro, beleza? Bom, outros ativos aí que eu quero comentar com você, tá? Matic aí é um ativo que, cara, eu tenho pro longo prazo também, eu tenho na carteira, tenho exposição a esse ativo. Se a gente der um zoom out aqui, ó, olha que louco. Muitas das vezes, né, a gente dá zoom in, a gente olha para o gráfico ali no curto prazo, mas poucas das vezes a gente dá zoom out. Olha só que louco. Se a gente, cara, analisar qual que é o comportamento de Matic, levou meses aqui, ó, lateralizando, depois deu porrada. A gente tá há meses lateralizando aqui, ó. Olha que padrão de Matic. Se esse padrão se repetir, a gente vai dar porrada
mais uma vez nesse ativo no próximo ciclo. Cara, claro padrão dentro do ativo, lateralização completa aqui, lateralização completa durante um longo período e na hora que a tampa ali estoura, ela estoura de vez, beleza? Pro longo prazo, é um ativo que eu tenho aí na carteira sim, inclusive está dentro da carteira rumo ao milhão. Se a gente puxar dados on-chain, né, cara, o que eu mais gosto de saber não é só o price action. Price action, para mim, é o comportamento gráfico ali que nós temos, tá? A gente consegue entender exatamente qual que é a teoria do que os investidores estão fazendo. E na análise on-chain, a gente consegue comprovar essa teoria para ver se aquilo realmente está acontecendo. Quando a gente vê esses padrões gráficos aqui, ó, dentro do price action, né, lateralização, isso daqui são fases de acumulação, galera. Se a gente tem fase de acumulação, as pessoas devem estar comprando dentro dessa região. Quando a gente puxa dados on-chain, cara, a gente vê que sim, os players estão comprando dentro dessa região. Aqui eu só tô traçando carteiras acima de 100 mil dólares a 1 milhão de dólares ali, tá? Só pra gente entender exatamente os big players mesmo, tá? Você, tem mais de 100 mil dólares dentro de um ativo, tem mais de 1 milhão de dólares, ou você é um cara bilionário que está investindo no mercado mesmo, ou você é um venture capital. Venture capital é exatamente pessoas que estão investindo no projeto, investindo exatamente naquela infraestrutura e com isso elas recebem partes ali dos tokens, né, dos tokens que tem circulação. E olha só, a gente vê que, cara, esses big players continuam acumulando, tá? Para mim, claramente isso daqui é o smart money dentro das criptos, tá? As pessoas que pensam com inteligência, o dinheiro inteligente, compra em acumulação, distribui exatamente informações de topo, beleza? Bom, a gente tem Matic aí, dados pra gente olhar, a gente tem Chainlink, olha só Chainlink, ela construiu um padrão que eu adoro dentro das criptos, tá? Se chama Bacia das Almas Perdidas, é exatamente depois que a gente constrói o bear market, a gente entra nessa lateralização aqui, ó, infinita quando a gente olha no longo prazo. Obviamente, se a gente olhar no curto prazo, cara, tem uma variação gigante aqui dentro de 70% ali quase, tá? Mas isso daqui é Bacia das Almas Perdidas. Chainlink, cara, fez uma grande acumulação aqui, inclusive dentro da carteira rumo ao milhão, a gente tem média de compra ali de 6,80 mais ou menos dentro de Chainlink, beleza? Só que se a gente olhar aqui para o padrão de Chainlink, o que está acontecendo, ela já saiu dessa fase de acumulação, tá? Inclusive, se a gente puxar dados, se a gente puxar a carteira de Chainlink, olha que louco. A gente também tem os big players acumulando fortemente, olha só, a partir desse momento. Esses big players sabiam que a gente iria constituir a Bacia das Almas Perdidas? Não, esses big players construíram a Bacia das Almas Perdidas. Olha só quanto tempo esses caras passaram acumulando. A gente tá falando que, cara, esses caras saíram das suas posições daqui e chegaram aqui em cima. Olha quantos ativos esses caras conseguiram acumular, beleza? Isso daí pro longo prazo é muito bom, tá? Eu também tenho link na carteira. Se a gente olhar aqui, ó, link no curto prazo, ela pode estar construindo uma bandeira de alta dessa movimentação que nós tivemos, tá, galera? Isso daqui pode ser, sim, uma bandeira de alta, aonde a gente representaria aqui o tamanho dessa pernada de alta aqui. A gente pode projetar isso daqui para cima para entender qual que é o próximo alvo de Chainlink. Putz, a gente está falando ali de quase na casa dos 30 dólares, mais 100% de alta aí. Ou seja, a gente ainda tem um ativo que até mesmo no médio prazo tem grandes probabilidades ali de valorização. Obviamente que se a gente entrar só pensando em médio prazo, você tá fora do ativo só pensando em médio prazo, cara, o stop tá bem claro, o stop tá ali na base da bandeira. Se não for uma bandeira, você vai ser estopado. Se você for estopado por conta de uma violinada ou por conta de um falso rompimento, de um trap aqui, cara, só voltar na operação em seguida. Mas eu nem tô olhando para esses ativos agora no curto prazo, tá? Eu estou olhando para esses ativos durante a fase de bull run. Eu não sei onde vai ser o topo de Chainlink, tá? Coloquei aquela seta ali, eu não gosto de prever isso, não tô falando que Chainlink vai chegar a 100 dólares, a 140, não tô falando nada disso. Eu detesto prever preço, beleza?
O que eu tô falando é que esses ativos ainda estão em boas fases de acumulação. Olha só, cara, a carteira Rumo ao Milhão, ela tem 13 ativos, onde ela é muito mais focada em altcoins. Dentro dela, obviamente, tem Bitcoin, tem Ethereum também. Por que que tem esses dois ativos? Cara, a gente deve controlar também o risco da carteira. Não é porque Chainlink está dentro da bacia das almas perdidas, não é porque Matic está construindo um padrão de lateralização que eu vou investir 30, 40, 50 ou 100% do meu capital em cima desse ativo. Se você fizer isso, você está brincando de roleta russa. Saiba que existe 1.800.000 criptos. A 1.800.000 criptos, elas não vão voltar para o all-time high anterior. Muitas delas vão. E a zero, cara, é só você escrever aí no Google all-time high no CoinMarketCap de 2018. Você vai ver quais eram as criptos que estavam ali no top 10. Depois escreve aí all-time high de, cara, sei lá, tempos para trás. Você sempre vai ver que cada ciclo a gente tem uma nova altcoin no topo do all-time high do market cap ali. Isso significa que algumas não voltam para essas regiões, tá? A gente tem que tomar cuidado também com o nosso risco. Tenha controle entre quantidade de bitcoins, quantidade de ethers que você tem dentro da sua carteira e as altcoins. Existem momentos que a gente pode ter mais exposição a altcoins, mas existem momentos que a gente deve ter menos exposições a altcoins. O que é esse mais e o que é esse menos? Se você somar Bitcoin, Ethereum e o dólar que você tem na carteira, você deve ter mais do que 50% entre esses três ativos. Cara, se você não tiver dólar na carteira, tiver all-in, entre Bitcoin e Ethereum, você deve ter mais do que 50% nesses ativos. E se você se expor muito a altcoin ali, cara, ela é uma altcoin, galera. Se a gente tivesse certeza que toda altcoin fosse voltar para o topo anterior, como a gente tem uma certeza entre o Bitcoin ali, Ether, né, hoje é um pouco inseguro da gente falar se vai voltar ou não, mas como ele já está um ativo mais consolidado, a gente acredita que ele vai voltar sim. Mas as altcoins não dá pra gente ter tanta certeza. Então tome cuidado, saiba fazer um balanceamento de carteira, tá? Ser um investidor, cara, não é ser um amador, é você ser um estrategista. Se você não tiver estratégia, você vai se dar mal, você vai rodar dentro disso daí, beleza? Olha só, se a gente olhar para mais um ativo aí, ó, dentro da nossa análise, a gente pode olhar para a Aave e ver que a Aave ela tem o mesmo padrão que Link teve no passado. Qual que é o padrão? A bacia das almas perdidas, cara. A Aave ainda está dentro da bacia das almas perdidas. Link já rompeu, já está indo embora. A Aave ainda não rompeu. Outro ativo que também eu tenho exposição a esse ativo, se a gente puxa dados on-chain aí, cara, a gente vai ver que também os big players estão acumulando esse ativo, tá? Geralmente a gente tem manipulações no mercado no sentido de que as carteiras despejam, logo em seguida elas compram, despejam, depois elas compram, mas quando a gente olha no consolidado aqui, ó, no longo prazo, essas carteiras estão acumulando. E, cara, todos esses ativos, dá trabalho às vezes para a gente escolher, tá? Tem 13 ativos ali dentro da carteira Rumo ao Milhão. Se você quiser participar dentro da carteira Rumo ao Milhão, que é uma carteira onde eu tomo as decisões e você simplesmente copia as minhas decisões, porque lembrando, é a carteira do meu filho, é uma carteira que eu abro ali, eu faço as compras, eu faço o gerenciamento dela e simplesmente você pode olhar todo esse trabalho que eu fiz. Se você quiser ter acesso à carteira Rumo ao Milhão, abaixo desse vídeo, na descrição tem um link que te direciona para essa página. Nessa página, nesse vídeo, eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Uma coisa eu te garanto, as pessoas que entraram para dentro da carteira Rumo ao Milhão estão rindo à toa. Porque quem pegou o projeto desde o começo, cara, hoje já tem R$ 12.500 de lucro no bolso, aonde eu estou trabalhando para essas pessoas. Eu estou analisando o mercado, eu estou decidindo, eu estou fazendo tudo e eu estou entregando tudo isso dentro de uma planilha ali, onde a pessoa simplesmente vai ver, vai copiar aquilo que eu fiz. Se quiser participar, link tá na descrição. Lembrando, carteira Rumo ao Milhão, ela não vai ficar aberta para sempre. Quando a gente iniciar a nossa bull run ali, carteira Rumo ao Milhão será fechada, porque ela é uma carteira para a gente surfar essa bull run. Beleza?
Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Falamos de algumas altcoins aqui. Eu tinha mais 2 altcoins para falar aqui com vocês, mas acabei me estendendo um pouco aqui e não consegui falar sobre elas. Amanhã é sexta-feira, talvez a gente ainda volta nessas altcoins aí pra gente terminar a nossa análise de hoje, beleza? Sigo super bullish aí pro ciclo e acredito que a gente ainda está em bons momentos, tá? 2024 ali vai ser o ano da gente simplesmente colocar a mão na cabeça e esperar tudo acontecer. Tudo que a gente vem plantando nesse ciclo agora, beleza? Então é isso, forte abraço, tamo junto. Eu vejo você aqui no canal amanhã. Deu!